Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast Rodovalha Advocacia. Toda sexta-feira, às 11 horas, a gente está aqui para conversar sobre algum tema que eu tenho certeza que, se não te ajudar, vai ajudar alguém que você conhece. Então já aproveita, compartilha esse vídeo aqui, compartilha essa live. Se você estiver no YouTube, compartilha também para aquela pessoa que tem benefícios pagos pelo INSS, principalmente aposentados e pensionistas, porque a gente vai falar hoje sobre aqueles descontos indesejados que aparecem aí nos benefícios. E isso tem acontecido com cada vez mais frequências no INSS. Porque até pouco tempo a gente falava muito em empréstimos indevidos. Só que agora está tendo uma farra de descontos de associação, de sindicatos, de entidades filantrópicas nos benefícios do INSS. Então, se você é filho de alguém que recebe benefício do INSS, fica ligado aqui que a gente vai te ajudar a resolver ou a se prevenir quanto a esses descontos indevidos. Como a gente já vem fazendo há algumas semanas, a gente está sempre trazendo grandes advogados aqui para participar com a gente desse momento, para te ajudar ainda mais. E hoje a gente está tendo a honra de receber aqui no nosso podcast Rodovalha Advocacia o Dr. Nicolau de Oliveira Sá, ele que trabalha com ações bancárias voltadas para esse tipo de questão, esse tipo de descontos que aparecem em benefícios de pessoas que recebem alguma coisa do INSS, alguma prestação do INSS. É um prazer para a gente, doutor Nicolau, ter você aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E antes da gente começar, eu quero que você já se apresente também. Quem é doutor Nicolau? Há quanto tempo na advocacia? Fala um pouco também do teu escritório, o Oliveira de Sá Advogados. Oliveira de Sá Advogados, né? Para que quem está nos assistindo consiga se situar e conhecer melhor o doutor Nicolau. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, doutor João. Para mim é uma honra estar aqui. Eu admiro muito o seu trabalho. Como o doutor João já me apresentou, me chamo Nicolau, sou advogado há 13 anos. Antes de advogar, tive algumas experiências profissionais, dentre elas, fiquei 4 anos em uma instituição bancária. Então, a gente conhece um pouco aí do funcionamento do modo de atuação dos bancos, né? Através dos canais diretos, que são os próprios bancários, como os canais indiretos, que são os correspondentes bancários, e até alguns atravessadores aí que o mercado entende chama de pastinha, né? Eu tenho pós-graduação em Direito e Processo Civil e também fui procurador do município de Serra Talhada durante 4 anos. E estou aí há 13 anos à frente do escritório Oliveira de Sá Advogados. Nós temos uma sede física em Salgueiro, aqui no sertão do estado de Pernambuco. Temos unidade física também na cidade de Mirandiba, mas atendemos a pessoas do Brasil inteiro, né? Com o advento da tecnologia hoje, nós não precisamos estar fisicamente para atender as pessoas, e isso é um grande benefício aí da tecnologia para todos nós. Então, assim, é uma satisfação estar aqui, a gente tem muito assunto para conversar, né? A gente teria que ter várias horas aí para conversar, mas vamos tentar pincelar naquilo que é mais importante para que as pessoas não sejam reféns, né, das instituições bancárias, desses descontos de associações que a gente vai conversar aqui. Exatamente. Muitos advogados acompanham também o nosso podcast. Aqui eu estou com o doutor Nel Nilmar. Ele está sempre acompanhando a gente. Obrigado, doutor Nel Nilmar, por estar aqui mais uma vez. Ele está compartilhando aqui com os colegas e a gente também vai ajudar os advogados que não atuam nessa área a entenderem como ajudar os seus clientes também, né, doutor Nicolau? E você tem um diferencial, né? Você veio de dentro da instituição bancária, né? Você falou aí que trabalhou um bom tempo em bancos, então você entende como essa sistemática funciona, entende como é que os bancos agem para ter ali cada vez mais lucros, e isso ajuda na tua advocacia, né? E nesse teu foco, eu sei que você atua em outras áreas, atua em previdenciário, como consumidor, e aí você meio que juntou previdenciário, consumidor e bancário, né? Exato, e acabou aí subnichando e se especializando ainda mais nesse tipo de ação. E tá lá no banco ajudou isso, né? Ajudou a ter essa visão diferente de como é que os bancos agem, a visão de quem está do outro lado, né? Com certeza. Essa experiência aí que nós tivemos no banco foi fundamental para a gente entender como é que o sistema funciona, né? Para a gente entender quais são os interesses do banco, o que os bancos olham quando vão abordar um cliente, né? A forma como aborda, quem é remunerado, qual é o interesse das instituições bancárias ali
em cada situação. Mas, assim, como eu disse, a gente tem muita coisa para conversar. A gente poderia começar abordando, de repente, pelos descontos de associações. Sim, porque atualmente, isso não faz muito tempo, né? Sempre existiu esses descontos que apareciam lá de forma aleatória no benefício de aposentados e pensionistas, principalmente. Mas agora, praticamente aí, vamos dizer, metade dos aposentados, dos pensionistas do INSS, se não for esse número, está muito perto disso, vem sendo surpreendido com descontos de associações que eles nem conhecem. Às vezes é um agricultor que está contribuindo para uma associação de apoio à saúde, de apoio religioso. Às vezes é um sindicato de outra categoria. Então, tem acontecido nos últimos meses, principalmente, esse tipo de desconto, né? Você acredita que atribui a que esse tipo de desconto? Por que está acontecendo algo que não era comum antes, acontecia, mas não era comum, e por que se intensificou nesses últimos meses? Veja, João, é uma realidade, né? Uma triste realidade. Infelizmente, os dados pessoais, né, de praticamente todas as pessoas, né, no mundo, né? Mas assim, vamos se ater aqui ao que a gente está conversando. Os dados de todas as pessoas que acionam, né, que procuram o INSS para ter acesso a algum benefício previdenciário, infelizmente, esses dados eles são, digamos assim, compartilhados, né? Chegam a ser vendidos, né? Eles são vendidos, são negociados. E aí não é muito difícil você ter acesso a esses dados pessoais. E aí pessoas mal intencionadas, né, utilizam desses dados. As pessoas às vezes não têm ideia, né? Mas às vezes eu já vi casos, quando eu trabalhava no banco, que com o CPF da pessoa eu tinha como saber o nome até do vizinho da pessoa. Então, assim, como assim o nome do vizinho? Esses dados, eles estão nichados tão especificamente que quando eu pego meu CPF lá e digamos que eu moro na rua João Alfredo, e aí doutor João mora na mesma rua João Alfredo, então quando ele joga o meu CPF, ele sabe que o teu CPF também reside naquela mesma rua e ele é capaz de dizer que eu sou um vizinho próximo. Então, para você ter uma ideia, nessa época também, o nível de informação detalhada desses dados, a gente conseguiria saber se tinha irmãos, aquele CPF, quem são os irmãos daquelas pessoas, qual a profissão dessas pessoas. Então, assim, é uma riqueza de dados que a gente não tem ideia. Você fala, naquela época, há quanto tempo? Eu fiquei no banco até o ano de 2012. Imagina hoje, então. 12 anos de lá para cá. Então, assim, pessoas mal intencionadas têm acesso a todos esses dados, data de nascimento, RG, CPF, né? E aí, acaba que a instituição tem acesso, né? Tem uma porta de acesso através do INSS, que a gente não conhece exatamente, mas também é alguma coisa ali às escondidas. E aí ele consegue inserir no benefício, né, aquele desconto para ser realizado. E o que é muito triste é que muitas pessoas sequer imaginam que estão sofrendo esses descontos, né? Nós temos aí, o Brasil é formado por mais de 200 milhões de pessoas, né? E muitas dessas pessoas não têm, às vezes, acesso a gerar uma senha lá no sistema do INSS para poder consultar um contra-cheque. Muitas pessoas, na verdade, não sabem sequer o que é um contra-cheque, né? Então, eles não conseguem identificar por que é que seu benefício está vindo com um valor menor. E isso é uma prática que sempre é apurada, né, pelas instituições competentes, tanto a auditoria interna quanto pela polícia, enfim. Mas sempre tem alguém novo tentando burlar o sistema, né? Então, é muito difícil você estar resguardado para que você não seja uma vítima disso aí, mas a gente vai conversar aqui sobre alguns aspectos que a gente pode, algumas cautelas que a gente pode adotar para tentar fazer com que você não seja uma vítima disso. A gente vai voltar ainda a falar da questão dos descontos associativos, mas você falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Há 12 anos você já tinha acesso a essa quantidade de dados. Há 12 anos a gente ainda estava começando essa revolução tecnológica que a gente passa por ela ainda hoje. Há 12 anos, por exemplo, o Facebook era criança ainda, havia acabado de nascer. E já se tinha acesso a todas essas informações. E o que
que muitas pessoas não sabem é que esses dados que as instituições bancárias têm acesso, eles são compartilhados entre elas, né? Tem aquela história da lista negra, tem aquela história do score. Então, muita gente não sabe por quê. Não consegue tirar um financiamento hoje, ainda que seja no valor pequeno, se o nome não está no SPC, o nome não está no Serasa. E mesmo assim, sempre que tenta um cadastro ali para conseguir um empréstimo, vem um indeferimento, né? Porque existe esse universo paralelo que a gente sabe que poucas pessoas têm conhecimento, que é a história da lista negra. E outras informações são compartilhadas internamente, né? Sim. É até uma prática ilegal, né, das instituições bancárias a compartilhar alguns desses dados, né? Esses dados, eles devem ficar somente internamente dentro da instituição. Então, essa lista negra aí que existe, a gente sabe que existe, ela é ilegal, mas uma das formas aí de o cidadão tentar se prevenir, existe uma ferramenta dentro do Banco Central, dentro do site do Banco Central, que se chama Registrato, né? Então, você fazendo esse acesso lá com a sua senha, nesse sistema do Banco Central, você senha do Gov, né? Senha do Gov. É a mesma senha, é a senha do Gov.br, é utilizada aí para diversos sistemas aí do governo federal, né? Para cartão de vacina, para movimentar CNH, transferência de veículos hoje em dia, é sempre essa mesma senha. Então, lá nessa ferramenta, você consegue ter acesso a todas as informações bancárias suas, né, que podem e estão lá compartilhadas entre as instituições. Eu lembro, me recordo bem, por exemplo, quando eu ainda era funcionário do banco, alguns clientes que acionavam o banco na justiça ficavam em uma lista interna e os bancos compartilhavam entre alguns poucos bancos, né, que havia confiança entre uma instituição bancária e outra, clientes que estariam ali reivindicando seus direitos. Então, assim, o banco, além de aprontar uma boa com o cidadão, né, ele meio que proíbe, né, ele não quer que você vá em busca de reparar os prejuízos que você está tendo. Então, isso é um absurdo. Graças a Deus, existem os advogados aí para defender a sociedade, né, para poder tentar impedir que práticas como essas, que a gente sabe que aconteçam e se tornem aí banais. A gente tem esse relato do Dr. Nicolau é importante porque eles são de lá de 2012. De lá para cá, a gente já teve algumas leis criadas no Brasil que são extremamente importantes para combater esse tipo de arbitrariedade das instituições financeiras, que são o Marco Civil da Internet, a Lei Geral de Proteção de Dados, a inclusão na Constituição Federal da proteção de dados pessoais, a criação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o Sistema de Proteção do Consumidor do Governo Federal. Então, a gente tem meio que um PROCON online hoje em dia, né? Um consumidor.gov. Ainda bem que tem advocacia para fazer isso valer a pena, né, doutor Nicolau? Mas vamos voltar para a questão dos descontos associativos. Esses descontos, eles são inseridos nos benefícios através de informações lançadas por associações, sindicatos, que são entidades parceiras do INSS. Eles se cadastram, estão conveniados ao INSS e aí acabam lançando esses descontos lá, né? O que é que a pessoa precisa fazer, primeiramente, ali para identificar se no benefício dela está havendo ou não algum tipo de desconto? Porque essa preocupação, ela é menor para aquelas pessoas que não têm empréstimo. Mas para aquelas pessoas que são super endividadas, que têm muitos empréstimos, às vezes um desconto lá que aparece, elas nem sabem que é um desconto indevido, né? Como é que elas fazem para identificar que se está havendo ou não um desconto indevido na sua aposentadoria, na sua pensão? Perfeito, João. Você bem falou aí, é uma realidade, né, do Brasil. Muitas pessoas tomam crédito perante instituições financeiras e acabam que se descontrolam e aí ele não sabe mais quanto ele recebe. Lá no escritório, nós temos centenas de clientes que o benefício previdenciário dele é no valor de um salário mínimo, mas no final da história, uma vez por mês, quando ele vai sacar o benefício de um salário mínimo, tem lá 300, 400 reais para ele sacar. Então, ele não consegue compreender, né? Até porque a gente tem uma legislação que trata sobre o que pode ser descontado em consignação direto no INSS, né? Diretamente pelo INSS. A gente tem os limites lá legais, os percentuais, mas o cidadão muitas vezes acaba que toma outros tipos de crédito que não seja o crédito consignado e aí
várias instituições bancárias, depois que o INSS deposita o recurso na conta dele, outras instituições vão lá e ainda debitam, fazem um débito em conta e acabam que deixam o cidadão sem o mínimo necessário ali para pagar as despesas do mês. Então, muitas pessoas realmente que estão nesse cenário, elas acabam que não percebem que, além de todo aquele crédito que ele tomou, seja ele legal ou não, né, está comprometendo a verba ou não, mas ele não consegue compreender se ele ainda está pagando esse desconto de associação. E é simples de fazer, de você saber isso, né? Para isso a gente precisa dessa senha, que é a senha do gov.br, como eu disse, ela serve para diversos sistemas hoje em dia do governo federal. Com essa senha você acessa o sistema chamado Meu INSS. Você pode acessar ele pelo computador ou pelo smartphone. E aí você faz o login e aí você vai lá no extrato de pagamentos, que é nada mais que o contra-cheque, o olerete que a gente conhece, né? Lá vai sair o valor do benefício que você recebe e toda a discriminação dos descontos que estão tendo naquele benefício. Então, muitas vezes a gente identifica ali desconto, como o Dr. João bem disse, de associações, de servidores federais. São associações aqui que a gente nem imagina que existam e estão lá pagando. O INSS, eu vi, doutor João, que recentemente, em um dos nossos clientes, aí nós fomos cancelar esses descontos e a gente fazia um requerimento dentro da aba ali de requerimentos que existe nesse mesmo acesso na ferramenta INSS. Dentro lá dos requerimentos que você podia fazer, você tinha que procurar ali na relação, desconto de associação, era um pouquinho mais difícil de achar. Mas, em virtude de estar sendo uma coisa tão banal, né, acontecendo com tantas pessoas, o INSS já jogou esse requerimento lá para fora. Então, quando você faz o login agora no sistema, já tem um botãozinho lá para você cancelar desconto de associações. E primeiro você cancela o desconto de associação e depois faz o bloqueio para que outras associações ou até aquela própria associação não volte a descontar. Inclusive porque nós temos também no escritório diversos casos de clientes que nós fizemos o cancelamento, fizemos o bloqueio e de alguma forma, a gente não entende como, alguém entra lá, desbloqueia e insere um novo desconto. Então a gente tem, eu sou testemunha disso, alguns clientes nossos que mesmo cancelando esse desconto, mesmo bloqueando, ele alguns meses após volta a acontecer. Então é muito importante que todo beneficiário do INSS esteja sempre ali olhando a todo mês o que é que ele está, qual o valor que ele está recebendo no INSS e quais os descontos que estão sendo feitos no benefício dele. E aí, assim, muitas vezes até esse valor que aparece lá no contra-cheque entra na conta do cliente, mas não é o valor que ele saca, justamente porque, além dos descontos que estão consignados no benefício, algumas instituições ainda fazem um desconto na conta. Dá até vontade de falar o nome dessas instituições, né? Mas olha, aquela pessoa, a informação está muito acessível hoje, né? A gente sabe que muitos aposentados, pensionistas, eles até têm conexão com a internet, mas eles não são pessoas conectadas, né? Eles não sabem como buscar essa informação. Então, é para você que tem pai, avô, tio, que é aposentado, que é pensionista, ajuda ele ou a ela a dar uma conferida de tempos em tempos, ideal que seja todo mês, né? De tempos em tempos, para ver se não está surgindo esse desconto, porque o que era exceção está se tornando quase a regra no INSS. Praticamente todo aposentado, pensionista, todo não, mas uma grande parte desses beneficiários está tendo esse tipo de desconto no seu benefício. Aí o doutor Nicolau já disse, olha, para acompanhar, para descobrir se está tendo ou não esse desconto, dá uma olhada no meu INSS, está muito fácil, baixa o aplicativo, não precisa nem baixar o aplicativo. Não sei mexer, vai numa lan house, pede para o cara da lan house olhar, porque é fácil você ter essa informação para saber se o seu pagamento está saindo direitinho, se o pagamento do teu tio, do teu pai, do teu avô está saindo direitinho. Então ajuda lá para que não haja esses descontos. E se agir, o que tem que fazer, doutor Nicolau? Procurar um advogado o quanto antes para buscar orientação, né? Procura um advogado da sua confiança aí para buscar orientação, para ver qual é a medida mais adequada no teu caso. Doutor Nicolau, eu estou aqui com doutor Nelno Marco, ele traz uma dúvida importante aqui, eu já vou comentar sobre ela. E a Patrícia
Leonelo, ela está dizendo que o doutor Nicolau é fera. E a Daniele Cavalcante, Obrigado. o melhor advogado, mais competente advogado do Brasil. Obrigado, Patrícia, Obrigado, Daniele, pessoal. Nel Nilmar. Todo mundo está nos assistindo aqui, também no Instagram, no YouTube. E doutor Nel Nilmar, ele é um advogado previdenciarista. E ele está questionando aqui, ó, neste caso, tem que acionar as duas esferas, civil e previdenciário. Eu diria mais, né? Além de civil, previdenciário, consumidor, bancário, o advogado que é previdenciarista, ele tem uma série de ações adjacentes ali que vão além do direito previdenciário. Esse tipo de ação, de desconto associativo, de empréstimos indevidos, a gente pode pegar ações de restituição de imposto de renda, de desconto de contribuições previdenciárias pagas além do limite. São uma série de ações adjacentes à prática previdenciária que devem ser consideradas pelo advogado. Então, se o advogado previdenciarista ele tem ali na sua frente a oportunidade de entrar além da ação de revisão de benefício, com uma ação que busca uma reparação por dano moral, uma anulação de contrato, uma anulação de débito, uma restituição dos valores descontados indevidamente, ele deve ter esse olhar clínico para isso também. Porque, às vezes, doutor Nicolau, o cliente chega na nossa frente sem saber sem saber que está tendo desconto indevido, né? E aí vale o olhar clínico do advogado multidisciplinar nessas situações. É verdade. Eu já vi você produzindo conteúdos para a internet e você mostra lá o atendimento com o cliente, né? E mostrando na prática ali o extrato do cliente, perguntando para o cliente se ele sabia que estava sendo descontado aquilo ali. E é muito comum os clientes dizerem, não sabia. E aí o que é que faz então? Descobri que tô com um desconto no benefício. O que é que eu faço a partir de agora? Olha, pessoal, a gente acompanha muito aqui dos nossos clientes, e aí fica a dica aí, como o doutor João se referiu a outros colegas, né, que às vezes estão iniciando na profissão e podem ter alguma orientação, algum insight ali e evoluir profissionalmente, né? O que a gente vê muito, doutor João, praticamente 100% dos clientes, eu diria, que nos procuram, né? Assim, os clientes nos procuram porque ele já está desconfiando que tem alguma coisa errada, né? E aí, dos nossos clientes, 100% dos que nos procuram, a gente sempre questiona assim, olha, se você pudesse falar quantos empréstimos você já fez? De 100% dos clientes, acho que 60% diz algum número. 40% diz assim, doutor, eu não sei lhe dizer. Esses que não sabem dizer, eu digo assim, mas foram 5, 10, 15, 20, me dê uma referência. Em 100% desses clientes, dos que têm alguma referência e dos que não têm alguma referência, os que sabem quantos contrataram e dos que têm apenas uma referência de quantos empréstimos eles já fizeram, nenhum cliente meu nunca acertou quantos empréstimos já foram realizados no benefício dele. Então eu tenho centenas e centenas de clientes que nos procuram e aí ele fala assim, doutor, eu acho que eu já fiz uns 15 empréstimos. E quando a gente vai olhar, tem 30, 40 empréstimos que já foram feitos no benefício. É importante que vocês compreendam que quando a gente fala que tem 20 empréstimos e tem lá registrado 40, não é que a pessoa está pagando naquele momento 40 empréstimos. Não. A pessoa está pagando alguns empréstimos, mas todos os outros empréstimos que já foram registrados no benefício dele, essa informação fica salva lá no extrato de empréstimos do cliente. Então, assim, a gente precisa esclarecer isso para o cliente. Olha, tem 40 contratos aqui registrados no seu benefício, mas não significa que você está pagando esses 40. Mas já os bancos já inseriram ali 40 vezes descontos, né, para serem realizados no seu benefício. E aí o que acontece? Né? É importante a gente esclarecer isso aqui. Muitas vezes, digamos lá que o aposentado foi a algum correspondente bancário ou alguma agência, enfim, geralmente acontece mais em correspondentes bancários. E aí ele tomou lá um empréstimo, certo? Sei lá, vamos supor que ele tomou R$5.000 emprestado ao banco, né? Na modalidade crédito consignado. Ele deixou lá a cópia dos documentos pessoais dele, identidade, CPF, comprovante de residência, e aí já tem o primeiro pulo do gato nesse momento. Às vezes, esse correspondente bancário, enfim, o local lá onde ele foi atendido, pede para que ele assine mais de uma via do contrato e muitas vezes esse contrato ainda está em branco. Ele vai ser preenchido
depois, a gente não sabe quem vai preencher depois e quais as informações que ele vai inserir ali. Então já é o primeiro pulo do gato ali. Às vezes eles assinam várias vias de um contrato em branco e deixa lá naquela mão. E aí, vamos lá, ele tomou R$5.000, o valor do crédito entrou na conta dele e ele está pagando, sei lá, 60 parcelas de R$100. R$100. Tudo bem. Daqui a 2 ou 3 anos, o que o mercado informal ali faz? O mercado renegocia aquela dívida dele sem ele pedir. Aí, o primeiro pulo do gato é, quando ele foi lá a primeira vez, ele deixou vários contratos assinados. Então, pode ser que o correspondente, ou enfim, qualquer pessoa, preencha lá os dados com as novas informações do novo contrato que está renegociando o primeiro, e aí ele continua a pagar R$100 para esse novo contrato. Então vamos supor, ele fez um empréstimo de 5 mil, quando ele pagou 24 parcelas, o banco já disponibiliza no sistema do banco a opção de renegociar aquele valor. Como é que é isso? O banco traz o valor que você está devendo a valor presente, né? E aí ele faz uma nova operação em um valor maior. Então vamos supor, ele tomou 5 mil e daqui a 2 anos ele ainda está devendo R$3.500 para o banco. Digamos assim, a grosso modo. O banco faz um novo contrato, digamos, de R$6.000, retém os 3.500, que é para liquidar o contrato anterior, e libera na conta do cliente R$2.500. E o cliente continua pagando o mesmo valor de parcela. Só que ele acha que vai acabar, né? Ali daqui a 40 meses. Quando ele contratou, ele efetivamente contratou, digamos, em 60 meses. Ele pagou 24 parcelas e ele pensa que só faltam ali as 36 para ele terminar. Quando a pessoa renegocia sem ele saber que está sendo renegociando, ele contrata as novas 60 parcelas. E hoje em dia o mercado, na verdade, já está trabalhando com 84 meses. Então, assim, muitos dos clientes que nos procuram, eles procuram dizendo, doutor, eu fiz um empréstimo já tem 10 anos e eu nunca parei de pagar esse empréstimo. Né? Então, assim, praticamente a gente atende online, mas muitos dos nossos clientes são presencial. E na nossa região aqui, isso é muito, muito, muito banal. Praticamente eu diria que 90% dos aposentados que tomaram empréstimo na rua, digamos assim, ali seja com um atravessador, um pastinho, um correspondente bancário, 90% deles tem esse problema. Só que alguns ainda não atinaram para isso. Eles só vão atinar daqui a muitos anos, quando ele perceber que não para de pagar. E outros já chegaram lá nesse estágio e vão nos procurar para tentar resolver essa situação. Mas, assim, é uma triste realidade, né, do mercado. Não deveria ser assim. Muitas vezes são pessoas que não têm orientação e muitas vezes eu já tive a oportunidade de entrar na casa de algumas pessoas, a gente vê que falta o alimento para a pessoa, né? E são pessoas que às vezes são arrimo de família. E aí é uma situação muito, muito, muito triste e muito recorrente, infelizmente. A Deise Souza, doutor Nicolau, Deise Souza Machado, está dizendo aqui, doutor Nicolau é o advogado mais educado que eu conheço. Ele é muito bom, o melhor advogado de Salgueiro. Deise Souza, obrigado, Deise, por estar aqui. Eu tô começando a acreditar, viu, pessoal? Obrigado. Doutor Nicolau, você falou uma coisa aí. Então, assim, essa renovação é um grande problema. A renovação de empréstimos que o segurado não tem conhecimento, o beneficiário, na verdade, não tem conhecimento, mas tem uma coisa aí que acontece nesse meio tempo que a gente precisa advertir as pessoas que nos assistem e as pessoas que estão nos assistindo ao vivo que vão assistir depois. Normalmente, nessas renovações, os bancos jogam a sobra na conta do cliente. Às vezes cai um dinheiro, pouca coisa diferente na conta do beneficiário, e às vezes ele saca aquele dinheiro, movimenta, porque não sabe qual é a origem. E é uma crítica muito grande que a gente faz, a advocacia faz ao judiciário, porque o judiciário tem entendido que mesmo que o beneficiário não tenha contraído essa renovação desse empréstimo, né? Essa ou portabilidade, como quer que seja, esse novo negócio,
mesmo que ele não tenha celebrado esse novo negócio, se ao utilizar o dinheiro que caiu na conta dele, que é oriundo da sobra dessa nova renegociação, ele estaria tacitamente concordando com esse empréstimo. Isso ainda não está pacificado no judiciário, mas é uma jurisprudência que a gente já sente isso, né? Quando os juízes veem que o dinheiro caiu na conta e a pessoa que está questionando aquele empréstimo usou aquele dinheiro, não devolveu, aí é como se ela tivesse concordado com isso, né? Então, esse momento de chegou um dinheiro diferente na sua conta é crucial para que a pessoa consiga reivindicar com mais segurança o cancelamento desse novo empréstimo, uma reparação por dano moral ou algo que seja, ou algum prejuízo tenha sido gerado dessa negociação entre instituições financeiras, né? João, isso é um assunto muito delicado e a gente espera que essa jurisprudência não se consolide, né? Porque a grande realidade das pessoas que recebem esse crédito, ela não sabe nem a quem procurar, porque as instituições sequer possuem um atendimento ali na cidade. Então, você imaginar, vamos supor aí, que um agricultor aos seus 70 anos de idade receba um crédito em conta e vá procurar um banco Y, que ele nunca nem ouviu falar, não sabia que existia, ele não tem nem telefone muitas vezes, né? E se ele tem, ele mal domina o uso de um telefone. Então, assim, são casos e casos, né? Mas quando você parte para uma pessoa tão vulnerável, né? Uma jurisprudência como essa é uma injustiça sem tamanhos, né? E você tocou no assunto aí do refinanciamento. Eu vi já por diversas vezes créditos, né? Créditos oriundos dessa renegociação sem que o consumidor peça, de R$70, sabe? R$100. Então, assim, o cidadão, o ato, né? Posterga a contratação do contrato por mais 84 meses por R$100 que o camarada recebeu de um crédito, que muitas vezes, e muitas vezes, ele não tem noção do que é. E tem um outro ponto importante aqui, pessoal, uma dica para vocês, principalmente, hoje a gente vive na era do fake news, né? Mas, assim, a tentativa de golpe, eu estava olhando uma matéria hoje, por sinal, por hora no Brasil são tentados 4.600 golpes por hora no Brasil. E essa população extremamente vulnerável, né, a base ali da pirâmide dos beneficiários do INSS, né, extremamente vulnerável, elas acabam sendo abordadas por pessoas no WhatsApp, justamente porque esses dados estão por aí, né? Então, muitas vezes, vem uma pessoa lá, que a foto da pessoa é a foto de algum banco, a pessoa tem todos os seus dados e fala assim: oi, doutor João, como é que tá seu vizinho fulano de tal? Tá tudo certo? Aqui é da instituição bancária tal. E sabe o que o camarada fala? Eu tenho muitos clientes assim, é absurdo, vocês não têm noção. Ele fala assim: olha, teve aqui, a gente conseguiu fazer uma redução na taxa de juros para o senhor e tem um dinheiro para o senhor receber do banco, viu? Se o senhor não receber esse dinheiro vai para o governo. Então eu preciso que o senhor mande aqui uma foto da sua identidade, do seu CPF, o senhor segura aqui a identidade, mande para a gente, porque isso aqui é um benefício que o senhor está recebendo de redução de taxa de juros. E aí ele vai lá, o aposentado, né, e manda aquilo ali. E na verdade, ele está contratando um empréstimo novo. Então, assim, isso acontece praticamente todo dia. As pessoas me procuram para saber: doutor, isso aqui é verdade? E não é, pessoal, não é. Ninguém vai procurar. É muito, muito raro. Eu bem gostaria que fosse verdade, que alguém procurasse para oferecer um dinheiro que você não tivesse que devolver. Mas, olha, chamou você no WhatsApp, ou chamou um neto seu, um vizinho, um parente, dizendo que tem um crédito para receber do governo, do banco, é a contratação de um novo empréstimo. Ele só está iludindo a pessoa para que a pessoa acredite que aquilo ali realmente é um dinheiro. E não é. E é engraçado, doutor João, já aconteceu casos do cliente me procurar com o celular na mão, estava na conversa naquele momento com o banco, e aí eu disse: olha, isso é um golpe. É golpe porque, assim, o crédito vai entrar na conta dele. Sim. Só que é golpe porque ele está mentindo para o cidadão, ele está enganando o cidadão para que o cidadão receba aquele crédito do empréstimo. E já aconteceu comigo, o cidadão passou no meu escritório, me mostrou, eu disse:
isso aqui é alguém tentando lhe vender um empréstimo sem lhe dizer que é um empréstimo. E uma semana depois ele me procurou para dizer que fez. E fez pensando que não, que era alguém bonzinho realmente ali que estava tentando dar dinheiro para ele. E aí eu orientei, olha, agora o senhor vai ter que registrar um boletim de ocorrência para dizer que foi abordado, vai dizer qual foi a conversa que a pessoa abordou lá, né, dizendo que era redução de taxa, que era um dinheiro do governo, tem todo tipo de conversa. Vai registrar um boletim de ocorrência e a gente vai ter que acionar a instituição bancária para dizer que houve um vício de consentimento ali e anular aquele negócio. Mas então, assim, estejam atentos. Isso acontece a todo instante. Todo instante. É uma triste realidade. E aqui vai uma sugestão para você que está precisando de fato tirar um empréstimo, né? Você que está precisando, você recebe o benefício, está passando por alguma dificuldade financeira, está querendo construir alguma coisa, ou adquirir algum bem, vai realmente precisar tirar um empréstimo? Procure sempre instituições que têm na sua cidade, presenciais, principalmente instituições bancárias grandes. Não que os correspondentes bancários não seja um problema. Você pode procurar um bom correspondente bancário, sim, que inclusive ele não vai estar limitado a só uma instituição financeira, né? Às vezes são casas de empréstimo que vai ter ali diversas possibilidades para te mostrar qual é o melhor caminho. Então, a gente tem sim muitas empresas que trabalham com empréstimo que são muito sérias. Então, mas se você está precisando de fato de um empréstimo, o ideal é que você procure uma instituição bancária grande da tua cidade, já reconhecida, para que você contraia esse empréstimo dentro da agência. Mas detalhe, antes de procurar, você pode entrar no Meu INSS, buscar a taxa de juros do mês, né, doutor Nicolau? Porque o INSS agora ele está informando qual é a taxa de juros para empréstimos consignados e você consegue identificar qual é o banco que tem a menor taxa de juros. Inclusive, quando você for àquele banco, leve essa informação para mostrar que a taxa de juros que está sendo informada lá é aquela que deve ser constar no seu contrato, né? Então, essa informação ela está disponível, está na palma da mão. É verdade, pessoal. Eu estou até falando muito o nome correspondente bancário aqui, mas eu, assim como testemunhei casos tristes dentro da instituição bancária, enquanto eu trabalhava lá, eu via que existiam realmente pessoas, correspondentes bancários, né, que eram pessoas muito direitas, pessoas honestas. Existem realmente essas empresas, né? E assim, eu uso o termo aqui correspondente bancário até de forma um pouco genérica, porque se a gente entrar no detalhe, algumas dessas lojas que você vê de crédito aí na rua, algumas delas realmente têm um contrato de prestação de serviços com o banco. Sim. E outras, ela é um atravessador de um correspondente bancário. Então, digamos que tem lá uma empresa, vamos atribuir aí, sei lá, crédito consignado. Tem uma empresa chamada crédito consignado. Essa empresa ela tem um contrato de prestação de serviços direto com a instituição bancária, inclusive regulado pelo Banco Central. Mas aí tem uma outra lojinha ali na esquina que ela não tem contrato de prestação de serviço com o banco. E aí o que ela faz? Ela capta o cliente e vai para a lojinha que é correspondente oficial da instituição bancária e digita, digamos assim, no sistema do banco através daquele outro correspondente. Então, assim, essa lojinha ali de esquina é onde rola mais insegurança do que vão fazer com seus documentos, se vão renegociar a sua dívida ou não. Então, realmente, isso que o Dr. João falou é muito importante. Uma das formas de você se precaver disso é você procurar uma loja física, né? A gente sabe que a tecnologia está aí para nos ajudar, né? Um aliado, mas eu diria que essas pessoas que são um pouco mais vulneráveis, elas deviam realmente se socorrer aí em uma loja que você sabe que se der alguma coisa errada, você vai poder voltar lá e reclamar. Principalmente porque, como eu bem disse aqui, muitas dessas pessoas não têm telefone. Assim, nós que somos pessoas bem instruídas, a gente não tem paciência de ligar para um atendimento via telefone. Muitas vezes a ligação cai, muitas vezes nós não somos sequer atendidos, né? É uma realidade. Então, se o cidadão puder ir fisicamente, por mais que seja penoso, às vezes o cidadão mora lá numa roça, né, num lugar bem vizinha, distante, né? numa zona rural, mas vale a pena ele ir fisicamente, né, e saber a mão de quem ele está apertando ali, porque o contrato a gente sabe que realmente as pessoas não leem, Sim. né?
mas pelo menos ele vai poder ir lá e reclamar. E se várias pessoas estiverem ali reclamando na loja daquele cidadão, eu já sei que é uma loja que eu não devo ir. Sim. Né? Então, assim... Principalmente cidades interior, a fama se espalha rápido, né? Então a pessoa, se tem ali muita reclamação, então é melhor procurar uma alternativa. Exato. Doutor Neonilmar Cordeiro, ele está levantando uma questão aqui, doutor Nicolau, que é algo que a gente já ia conversar, mas já vamos aproveitar para entrar nesse assunto, que é um empréstimo sobre a RMC. Ele está dizendo que descobriu que a mãe dele está tendo esse desconto desde 2009. E aí ele tá questionando qual é a questão da prescrição, né? Porque assim, tá desde 2009, eu vou cobrar agora. Como é que fica essa questão da prescrição? A prescrição, para quem não sabe o que é a perda do direito porque você demora para reclamar aquilo ali. E provavelmente essa situação da mãe do doutor Neonilmar Carneiro é aquela história da dívida impagável, né? Que ela nunca acaba. Que é meio que... O Dr. Mayrton fala muito aqui no escritório, é meio que a mesma coisa que você está devendo a um agiota e está pagando só os juros. É verdade. Né? Você paga 10 anos daquela dívida e quando você vai olhar o valor da dívida, ela continua a mesma ou até maior do que aquela que você contraiu originalmente, né? Explica um pouco mais essa questão desse desconto sobre a RMC, que é aquela história do crédito consignado sobre o cartão de crédito e a questão dessa prescrição também, né? Se eu demorei... no caso do Dr. Neonilmar aqui, a mãe dele está há 15 anos tendo esse desconto. Será que ela vai conseguir ter esse ressarcimento desses 15 anos ou não? Perfeito. Olha só, eu acho que esse produto, eu digo porque eu trabalhava no banco, né? E eu vou chamar aqui de produto RMC, ele não é de 2019. Eu acho que ele seja mais recente. Então, provavelmente, a sua mãe deve estar pagando isso provavelmente por volta de 2015, 2016 até agora. Esse é um outro grande absurdo, sem medidas, o tamanho desse absurdo, né, que é cometido com os aposentados, os pensionistas. Veja só, o que é que acontece? Muitas vezes o aposentado vai nessas lojas, enfim, ou no banco até, eu vejo isso, que até instituições bancárias sérias às vezes fazem isso, e diz assim, olha, eu estou precisando fazer um empréstimo. E aí o pessoal olha e vê que ele não tem mais margem consignável. Mas aí o governo foi editada uma lei autorizando que um percentual da margem, ela não utiliza os 35% que está atualmente da margem consignável, tem uns 5% adicional para ser utilizado para esse produto cartão, né, que é o chamado RMC. E aí o que acontece? O cidadão chega lá e fala, eu quero fazer um empréstimo, o banco olha, não tem mais margem. Mas aí ele tem uma opção. O banco não diz para o cliente. Mas o banco pode emitir um cartão de crédito, tá? Que é um cartão de crédito que é para funcionar normalmente. O cidadão vai lá, utiliza o cartão, no outro mês chega uma fatura, tá? Para você pagar e você paga a fatura. E aí, o que é que o banco faz? O banco desvirtua o uso desse produto. O cidadão chega lá, tenta fazer um empréstimo, não tem mais margem consignável, o banco vai e emite um cartão de crédito, entre aspas, porque esse cartão não é emitido fisicamente. Nunca chega, né? Nunca chega, ele não é emitido, a verdade é essa. Alguns bancos aí, depois que tiveram vários problemas no Poder Judiciário, emitiram, mas foram poucos. Então, assim, ele teoricamente emite um cartão de crédito, nunca é emitido, nunca é desbloqueado e nunca é usado. E ele faz um saque do limite desse cartão de crédito. E aí esse saque entra na conta do cliente. Então, o cliente pensa que fez um empréstimo tradicional, né, com taxa de juros fixas, quantidade de parcelas fixas, com data da primeira parcela e última parcela. Ele sabe. Ele pensa que está contratando ali um empréstimo. Mas, na verdade, o valor que ele recebeu foi um saque do limite do cartão de crédito. Aí o banco não emite o cartão, que é para o cliente sequer saber que existe esse cartão. O banco não manda as faturas para a casa do cliente, entendeu? Se o cliente descobrir que é um cartão, ele pode baixar um aplicativo ali ou então acessar o site do banco e puxar as faturas. Mas o cliente não sabe nem que é um cartão. Sim. Como é que ele vai atrás da fatura se ele não sabe que era um cartão de crédito? E aí o que acontece? Como não tem nem fatura, no mês que vem a fatura é emitida com o valor daquele saque, o cidadão não paga, porque ele não sabe que era uma fatura de cartão de crédito,
E aí, na fatura do segundo mês, já que o cidadão não pagou a fatura, vai vir descontando 5% do valor do benefício do cliente para ser paga a fatura. Só que os juros do crédito rotativo é mais alto do que esses 5%. Então, nós temos clientes que estão aí há 10, 12... Não, acho que há 8, 9 anos pagando... Assim, ele tomou lá atrás R$1.000 emprestado. Tá? Eu tenho vários clientes desses. Ele recebeu lá atrás R$1.000 pensando que fosse um empréstimo consignado. E hoje, isso no ano de 2016, digamos assim. Ele tomou R$1.000 emprestado lá no banco em 2016. Hoje, em 2024, ele ainda deve R$800, R$900 para o banco. A fatura que o banco não emite, mas quando a gente entra com o processo, o banco apresenta as faturas, está lá dizendo que o camarada ainda está devendo, depois de ter pago aí 8 anos, né, de 5% sendo descontado no salário, 5%, 5%, 5%, ele pagou 8 anos e ainda está devendo, sei lá, 70%, 80% do valor que ele pegou lá atrás. Então, assim, a primeira dica, se você tá com esse cartão, alguém da sua família tá com esse cartão, dê um jeito de quitar logo. Paga esse cartão, procura o banco, olha, eu quero pagar aqui de uma vez, porque senão você vai ficar pagando 5% eternamente do seu benefício. Pagou, pronto. Agora você procura um advogado para ingressar com a ação, para dizer, olha, eu nunca soube que isso aqui era um cartão de crédito, inclusive é um produto sofisticado, não é qualquer pessoa que sabe utilizar um cartão de crédito, né? Eu nunca soube que isso era um cartão, nunca recebi esse cartão, nunca usei esse cartão, nunca desbloqueei nada. Então, houve ali claramente um vício de consentimento em relação à venda, né? E aí, infelizmente, o cidadão só vai poder pedir no judiciário os últimos 5 anos. O que passou dos 5 anos daquela data ali, ele infelizmente o valor vai estar prescrito e a pessoa não pode mais se socorrer ao judiciário para receber aquele valor de volta. Mas assim, esse é um típico produto que é nefasto para a sociedade. Me dá uma dor no coração, sinceramente, meu irmão, ver que as pessoas são vítimas desse golpe e mais ainda, as pessoas não sabem que estão sendo vítimas. É alguma coisa assim absurda. E aí você tira aí o lucro dos bancos. Né? Tem bancos que, acho que nesse trimestre de 2024, no primeiro trimestre, teve banco que lucrou 60 bilhões de reais. De lucro, não é de faturamento, viu? Aquilo ali é o que sobrou do resultado da operação do banco. 60 bilhões de reais num trimestre. É alguma coisa assim. E o cidadão tá lá pagando, né? É triste. E o pior, você fala bem, é um golpe aplicado por instituições financeiras, não por estelionatários, né? Por instituições que são autorizadas para atuar no Brasil. É extremamente triste, de fato, isso. A dona Auxiliadora Marinho está aqui. Dona Auxiliadora, bem-vinda mais uma vez. Obrigado por estar aqui sempre. Ela está dizendo aqui, os dons do Espírito Santo estejam presentes nas vossas mentes. Amém, dona Auxiliadora. Obrigado por estar sempre aqui com a gente. Maria Antônia aqui está fazendo os cortes. Ela é a mãe da Maria Antônia. Então ela que está aqui mostrando Nicolau, mostrando os dois, mostrando que me mostrando, né? Sabrina Magalhães, meu amor, está aqui. 2 gigantes. Beijo, Sabrina, te amo. Muito bem. Tem um pessoal comentando aí também, comadre, né, doutor Nicolau? Tem. O pessoal tá dizendo aqui, parabenizando aqui pelo tema, né? Porque isso é um tema que está envolvido aí na vida de todo mundo, né? Todo mundo tem um aposentado ali, tem um beneficiário do INSS, um BPC, e todo mundo tá sujeito a isso. Então é um tema que envolve todos e é revoltante. A verdade é essa. Eu, quando eu falo, eu fico realmente exaltado, porque eu não consigo compreender como é que se faz isso com um cidadão, sinceramente. E por tanto tempo, né? Isso não é novo e, assim, não se toma providência. Você entra no judiciário, o judiciário muitas vezes é complacente com esse tipo de conduta. A gente vê muito uma tendência do judiciário de querer afastar o cidadão, né? Se livrar de processo, né? São tantos e tantos casos desse que o judiciário... A gente sabe das dificuldades do judiciário, né? E de fato, a quantidade de processos é uma das dificuldades do judiciário. E aí o judiciário tenta fazer assim, ó, não, aqui tá, o banco tá certo. O banco tá certo e joga para lá, que é para evitar que outras pessoas tentem procurar o judiciário para resolver isso.
Então, assim, Só triste. Pegando o gancho, doutor Nicolau, eu já conversei com um juiz uma vez que ele disse, olha, eu não vou dar indenização por demora em fila de banco, porque se eu for dar indenização a todo mundo que fica esperando no banco, eu vou ter uma enxurrada de processos aqui. Então eu vou negar tudo que vier de pedido de indenização por demora em fila de banco, né? E infelizmente o judiciário agora restringiu muito essa indenização por você ter que passar uma manhã, uma tarde, às vezes um dia, às vezes tem que ir no outro dia numa fila de banco, mais uma situação do judiciário sendo complacente com esses abusos dos bancos. É triste. É muito triste, é revoltante mesmo. Doutor Nicolau, a gente agora está chegando no final do ano, né? E aí a gente vai ter uma atualização nos valores dos benefícios do INSS. Vai aumentar, vai ser atualizado de acordo com a inflação desse ano. E é nesse momento em que surge margem nos benefícios que esses golpes se intensificam, né? É verdade. A todo ano, né, como o doutor bem disse, existe aumento. E aí, proporcionalmente, né, como a margem consignável é um percentual do salário, se o salário aumentou, aparece um pouquinho de margem. E aí... Perdão por usar os correspondentes, tem alguns correspondentes aí que vão ficar chateados comigo. Digamos de maneira geral, né? Agentes de crédito, né, mal intencionados, vão aproveitar para liberar um dinheirinho na conta do cliente sem o cliente saber, ou muitas vezes ludibriando o cliente, dizendo que é um dinheiro do governo, que é uma redução de juros. Então, no ano que vem aí, quando tiver o aumento, se você vê um valorzinho a mais que entrou na sua conta, procure saber a origem, de preferência não utilize, né? E procure a instituição bancária para tentar resolver, e se não resolver, procure o auxílio de um advogado. Para que as pessoas melhor compreendam por que os correspondentes, os agentes de crédito, né, mal intencionados fazem isso, a instituição bancária remunera ele conforme o serviço que ele prestou. Então, se ele está ali ofertando o crédito da instituição bancária, a cada cliente que ele consegue a mais para a instituição bancária, a instituição remunera ele. Então, para que as pessoas compreendam por que é que esses agentes de crédito atuam assim. Simplesmente eles pensam no bolso deles mesmo, né? É uma realidade triste. Mas a gente está aqui, eu tenho certeza que se você não pegou essa live, esse podcast por inteiro, a gente toda segunda e quarta-feira faz replay no Instagram Rodovalho Advocacia, e logo após aqui o fim dessa conversa, esse podcast já está disponível no YouTube. Então você que chegou depois, você que não pegou o começo da conversa, compartilha, aproveita para pegar essas informações e proteger os teus próximos aí, né? Pais, tios, você mesmo, se for aposentado ou pensionista. Pega essas informações, começa a ter mais cautela, porque você vai ter que ter uma proteção redobrada aí no caso do teu benefício. Todo mês você tem que estar monitorando, tá bom? Se é teu pai, se é teu tio, faz essa ajuda, protege ele e compartilha mais uma vez aqui, pedindo para você compartilhar com quem é beneficiário ou tem algum parente próximo beneficiário do INSS. Doutor Nicolau, a gente vai chegando aqui ao final do nosso podcast. Eu quero te agradecer imensamente por engrandecer aqui esse podcast, essa conversa. Quem ainda não conhece o doutor Nicolau, quiser conhecer mais, informa qual é o teu arroba, o arroba do teu escritório, para que as pessoas conheçam o trabalho do Oliveira de Sá Advogados e possam entrar em contato com você também, né? Qual é o teu arroba, qual é o arroba do teu escritório e suas considerações finais também. Pessoal, para mim é uma honra estar aqui, João. Muito obrigado pela oportunidade. Como eu disse, a gente tinha muito assunto para conversar aqui. O tempo voa, né? O tempo passa rápido e talvez em outra data a gente possa marcar de novo. Sim. Mas obrigado pela oportunidade de estar aqui, não só pelo meu lado profissional, mas a gente tem que ter compaixão do próximo, né? Então eu exerço isso na minha vida. Eu realmente tento ajudar as pessoas que estão sendo vítimas desses problemas financeiros. Para vocês me acharem, pode digitar no Google Oliveira de Sá Advogados, vai aparecer lá. E também nas redes sociais, no Instagram, @Oliveira de Sá Advogados, ou também no YouTube, @Oliveira de Sá Advogados. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, obrigado pela participação de todos vocês que falaram aí no chat, pelos elogios. Muito obrigado de verdade, um abraço e que Deus abençoe todos nós. Valeu, doutor Nicolau. Todas as sextas-feiras, às 11 horas, a gente está aqui ao vivo, então já se programa aí. Se você gostou dessa conversa, se programa para interagir com a gente ao vivo.
no Instagram Roda Vale Advocacia, no YouTube Roda Vale Advocacia, porque eu tenho certeza que a gente vai trazer algum conteúdo aqui que vai te ajudar ou ajudar alguém que você conhece. Obrigado por estar aqui. Até o próximo podcast.